Durante os primeiros anos da franquia Ben 10, uma das características visuais mais marcantes nas transformações do Omnitrix era a diversidade de cores nos olhos dos alienígenas. Várias espécies pareciam carregar consigo uma identidade visual própria. Quatro braços tinham olhos amarelos, o insectoide tinha olhos laranja, o fantasmático tinha olhos rosa. Era um detalhe sutil, mas bem expressivo, que reforçava a ideia de que o Omnitrix não apenas transformava o Ben, mas o transformava de um jeito fiel ao DNA alienígena que ele acessava. Essa coerência era comprovada dentro do próprio universo da série. Os olhos do Azimuth tinham a mesma cor que os olhos do Massa Cinzenta. Os olhos do Tetramando Prisioneiro, que apareceu lá no filme do Segredo do Omnitrix, compartilhava o mesmo tom que os olhos do Quatro Braços. E os Scare e o Fantasmático, eles tinham os olhos igualmente rosados. Havia uma lógica em ação, O Omnitrix, ele respeitava as nuances naturais de cada raça e até quando surgia uma variação, como no caso dos Petrosapiens, em que o diamante tem olhos amarelos, enquanto outros membros da espécie aparecem com olhos verdes e azuis, isso era explicado como diversidade intraespécie, entre as espécies. Nada parecia gratuito, mas com o tempo algo mudou. A partir de Ben 10 Força Alienígena, todas as transformações passaram a exibir olhos verdes, algo mantido em Supremacia Alienígena e em Ben 10 Omniverse, tanto que nos flashbacks do Ben 11 anos, os olhos foram retroativamente alterados para o mesmo tom esverdeado, apagando a multiplicidade em cor que havia no clássico. Então, basicamente, no vídeo de hoje vamos explicar e aprofundar esse assunto. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite, gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! O que antes era uma paleta viva e multifacetada foi substituída por uma uniformidade que se impôs tanto no universo da série quanto fora dele. Aí você pergunta, ué, como assim? Bom, no mundo fictício, a cor passou a representar a autenticidade e exclusividade ao bem. Como vimos com a Gwen, que identifica as transformações do primo pelos olhos verdes. Olhos verdes? Ben? Ellison sentiu saudade. E o Albedo, ao imitá-lo, ele virasse algum ET, os olhos vermelhos revelariam o seu disfarce. Eu preferi não usar minhas formas aliens quando nos encontramos. Os olhos, eles sempre me entregam. Agora, fora do universo da série, o verde virou o símbolo da franquia, sendo associado de uma forma imediata ao herói. Era como se a cor funcionasse como um selo visual. Olhos verdes? O Ben 10. Por um tempo, uma teoria popular tentou justificar essa mudança com base na cor dos olhos do próprio Ben. Ela afirmava que o Omnitrix adaptava os olhos das formas alienígenas para se parecerem com os olhos do usuário. A ideia circulou tanto que chegou a aparecer na wiki americana da série, mas não possuía um respaldo oficial e foi desmentida na prática. Em Ben 10 Omniverse, por exemplo, a Gwen, ela tem o Omnitrix em um universo alternativo, o da Gwen 10, e os seus aliens aparecem com os olhos cor-de-rosa, que é a cor do núcleo do relógio, que é rosa, e não os olhos da garota, porque a gente sabe que ela tem os olhos verdes. E outro exemplo é no episódio Primus, quando o Vilgax ele se transforma no Gosma, em Força Alienígena, aí os olhos do alien continuam verdes e não ficaram vermelhos, que eram as cores dos olhos do vilão. A cor, portanto, não é determinada pelo usuário, mas pela própria identidade visual do Omnitrix. Essa padronização ocular é mais do que uma simples escolha artística. Ela representa um direcionamento conceitual dentro da narrativa. A cor dos olhos dos alienígenas é uma manifestação da energia central do dispositivo. O núcleo do Omnitrix brilha em verde, o símbolo é verde. A omni-energia pulsante ao qual ocasiona as transformações é verde e os olhos seguem esse padrão, sendo também verde. É uma interferência tecnológica que vai além do DNA, um filtro estético que uniformiza aquilo que deveria ser diverso. Correlacionando isso dos olhos, vale também frisar, ressaltar aqui algo que atualmente virou uma modinha de criticar, que é o conceito do ápice da espécie. Um conceito fundamental do Omnitrix, que refere-se à forma mais desenvolvida e eficiente que um ET ele pode atingir dentro do seu potencial genético. É uma optimização, se a gente for ver, mesmo usarem sendo o ápice, de fato são, isso é extremamente raro de acontecer na natureza. O conceito de ápice da espécie em Ben 10 é, por si só, uma ideia profundamente complexa, detalhada e rica, você querendo ou não.
Quando o Omnitrix transforma o seu portador em um alienígena, ele não apenas funde o DNA da espécie com o do usuário, ele o optimiza. Cada transformação é o equivalente a uma expressão genética perfeita, né, que sintetiza de maneira imediata aquilo que na vida real seria praticamente impossível de alcançar sem uma combinação rara de fatores. Trata-se de um processo multifatorial que o Omnitrix simplesmente comprime e executa em questão de segundos. Para compreender isso com mais profundidade, vamos analisar o caso dos Incusianos, uma raça de sapos humanoides militares presentes na franquia, você já conhece, né? A transformação que representa essa espécie no Omnitrix é o Bullfrag, uma criatura imponente, musculosa, com um físico absolutamente ideal. E isso não é uma decisão estética aleatória. O roteirista Matt Wayne, que participou ativamente da produção de Benes Omniverse e era amigo pessoal do Dwayne McDuff, ele afirmou que o Bullfrag ele tem genes optimizados e mais do que isso, está com a melhor dieta possível, pré-programada pelo Omnitrix. Essa observação do Matt Wayne traz à tona percepções bem profundas. Ao compararmos o Bullfrag com os demais Incusianos da série, a diferença é gritante, né? A maioria dos membros da espécie é uns bichos assim bem esguio, né? Até desnutrido. E o próprio imperador, que presumivelmente tem acesso aos melhores recursos, é visivelmente obeso. Ô bichinho gordo. Isso mostra que os Incusianos não seguem uma nutrição ideal, tampouco atinge o potencial máximo da sua espécie. Então o Omnitrix ele corrige isso, não só fornecendo o melhor código genético, mas também todas as condições externas ideais para o desenvolvimento dessa genética. O resultado é o Bullfrag: força, resistência, velocidade, coordenação motora e composição corporal perfeitas. Isso é o que chamamos de característica multifatorial. Ter um físico de elite, como o de um atleta olímpico, não depende apenas de genética. É necessário um ambiente que favoreça o desenvolvimento dessas características: alimentação adequada, treino disciplinado, sono regulado, estímulo psicológico positivo, entre outros fatores também. Mesmo uma pessoa com uma genética fenomenal, ele pode passar a vida inteira sem revelar esse potencial, né? Seja por hábitos ruins, falta de estrutura ou até traumas não tratados. E para exemplificar, podemos usar o nome bem conhecido no fisiculturismo, que é o Ramon Dino. Embora ele não seja o ápice da espécie humana, né, claro, até porque o Omnitrix não existe no nosso mundo, ele representa sim um exemplo claro de alguém com genética diferenciada para o desenvolvimento muscular. E quantos Ramondinos podem existir por aí, perdidos em más rotinas, vício, má alimentação ou falta de incentivo? Pessoas com potencial altíssimo, mas que nunca o revelaram por não viverem nas condições ideais. Talvez exista dentro de alguém comum um diamante bruto, jamais lapidado. Só que o Omnitrix lida com isso de forma direta, imediata e quase mágica, né? Embora seja absolutamente pura ciência dentro do universo da série. O ápice da espécie, então, é uma combinação complexa entre natureza e ambiente, genética e circunstância. Para que um ser humano hipotético fosse o ápice da espécie, ele precisaria nascer com um combo genético absurdamente raro: resistência ao frio, coordenação motora exemplar, predisposição à inteligência, sistema imunológico robusto, entre outras dezenas e dezenas de características. Mas não bastaria apenas nascer com tudo isso, ele teria que treinar essas aptidões, né? Ele teria que estudar, praticar esportes, lidar com a pressão do mundo moderno com saúde mental, conviver em sociedade, superar traumas também, né? Tá na lista, manter hábitos saudáveis, etc, etc. A genética seria apenas o solo fértil, tá entendendo? Mas ele precisaria plantar, regar, podar e colher. E convenhamos, o mundo não favorece para isso. Então, o Omnitrix, no entanto, ele quebra essa barreira. Ele força esse ápice, porque ele é programado para isso. Ele fornece imediatamente aquilo que o acaso, a sorte e a disciplina moldariam ao longo de uma vida inteira. Ou jamais mudariam, né? O Bullfrag, ele é a prova viva dessa filosofia. Ele tem a genética ideal, a dieta ideal e a condição ideal. E é por isso que ele é forte, veloz e letal. Não porque ele nasceu com isso, mas porque o Omnitrix optimizou todas as variáveis possíveis e entregou o resultado final. Como se o universo tivesse conspirado para criar a versão perfeita de um Incusiano. Quase como se fosse um super-herói para a espécie. Todos os alienígenas do Omnitrix seguem esse mesmo princípio. São o ápice da espécie e de suas respectivas espécies. E embora isso pareça antinatural, matematicamente não é. A natureza poderia produzir esses ápices, mas a probabilidade é tão pequena, tão multifatorial, que na prática é como se fosse impossível. O Omnitrix então não burla as regras da biologia. Ele apenas joga as probabilidades ao seu favor e sempre vence.
Agora, né, eu já vi muitos desavisados, né, querendo negar o ápice da espécie, dizendo que é algo antinatural, que eu provei aqui no vídeo, acabei de provar que não é o caso. Mas eu nunca vi ninguém tentando negar a padronização dos olhos. Tipo, por que será? Falta de conhecimento de Ben 10? O conceito do ápice da espécie incomoda a pessoa porque ela não quer que o Ben 10 seja forte? Veja só, ao obrigar as formas alienígenas a exibir olhos verdes, o Omnitrix interfere diretamente na aparência biológica das espécies. Algumas jamais poderiam possuir olhos dessa cor por motivos evolutivos, né, ou fisiológicos, ou talvez até culturais. Ainda assim, a estética do dispositivo sobrepõe a biologia, é a tecnologia sobre a natureza. Isso sim é antinatural, né, independente do conceito, né, a teoria de que dizia que a cor dos olhos do usuário gera a cor dos olhos das transformações, ou sei essa qual eu estou defendendo, né, de que o Omnitrix ele faz isso por estética, selo, assinatura e marca, independente de qual fosse. Todos os usuários terem olhos verdes é ainda algo antinatural. A confirmação mais explícita desse conceito aparece no crossover, né, do Ben 10 e Mutant Rex Heróis Unidos. Quando o vilão Alpha ele corrompe o Super Omnitrix, o símbolo do dispositivo muda de verde para vermelho, e junto com ele, os olhos do diamante cromatizado também se tornam vermelhos. E não é coincidência, é prova visual de que a cor dos olhos está diretamente ligada à programação e ao estado do Omnitrix. O que antes no clássico era uma expressão genética, agora retroativamente se torna a assinatura do sistema. Quis desde o início desse vídeo falar sobre esse ponto do diamante cromatizado. Na verdade, todo esse vídeo se idealizou por causa disso. Esse é o exemplo mais crucial da franquia para entender o vínculo entre a cor dos olhos e o núcleo do Omnitrix. Quando o sistema foi corrompido, essa corrupção se manifestou visualmente nos olhos do Alien. E por que esse ponto é tão importante? Porque ele serve para validar dois outros casos polêmicos que, apesar de relevantes, são mais fáceis de serem refutados por quem não quer aceitar a lógica do sistema. Eu estou falando dos exemplos lá, né? O Vilgax como o Gosma e a Gwen 10 como alienígena em um universo alternativo. No caso do Vilgax, ele assume a forma do Gosma e apresenta olhos verdes. Isso deveria ser uma confirmação clara do padrão visual imposto pelo Omnitrix. No entanto, muitos argumentam que esse exemplo não é válido, por causa que o Vilgax não tinha uma conexão profunda com o Omnitrix, e aí esse seria o motivo dos olhos não serem vermelhos. E de fato, isso dele não ter uma conexão profunda é verdade, né? O próprio Dwayne McDuffie ele afirmou que o Omnitrix nunca teve ultra conectado com o Vilgax, como é com o Ben, né? E é por isso que o Ben ele conseguiu puxar o símbolo do Omnitrix da composição do Gosma, algo que seria impossível se fosse o Ben utilizando o Gosma, né? Tipo, se o Vilgax fosse tentar tirar o Omnitrix do Gosma, sendo o Ben transformado no Gosma, não daria para acontecer por causa da conexão do Omnitrix com o Ben. A fraqueza que o Vilgax apresenta enquanto Gosma não é inerente à composição corporal de um polimorfo. É uma falha decorrente da desconexão entre o Vilgax e o Omnitrix, entendeu? Agora o segundo exemplo é o da Gwen 10, cuja a transformação Alien tem olhos cor-de-rosa, uma assinatura que condiz com o núcleo do Omnitrix que ela utiliza. Quem quer refutar esse ponto usa o argumento de que em universos alternativos as regras podem ser diferentes e que, portanto, os olhos rosa eles não provam nada sobre o funcionamento do Omnitrix original. Mas é justamente por isso que o caso do diamante cromatizado se torna tão importante. Ele é o ponto de convergência. Não há margem para relativismo aqui. Não dá para dizer que foi porque o Ben tem olhos verdes. Não dá para dizer que é um universo alternativo. Mudou o núcleo do Omnitrix, mudaram os olhos do Alien e pronto. Os outros exemplos são sim válidos. O Vilgax como Gosma e a Gwen de olhos rosa reforçam o argumento, mas são mais suscetíveis a contra-argumentos, né? O diamante cromatizado não, né? Ele é um exemplo direto, visual, canônico e indiscutível. Só contesta isso quem se recusa a enxergar a realidade da programação visual do Omnitrix. E se você tá gostando do vídeo até aqui, galera, já comenta aí sua opinião sobre tudo que eu tô falando aqui, né? O que é que você acha? Você concorda comigo? Você discorda? Pode deixar seu ponto aí, tipo, não tem problema. Pode dar sua opinião aí, se você concorda ou discorda comigo, não tem problema nenhum. Só vamos ser respeitosos aqui nos comentários, beleza? Porque, querendo ou não, é um assunto polêmico de Ben 10, mas tudo bem, estamos aqui para conversar mesmo. Mas já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal aí para ajudar a gente a bater a meta de 300 mil inscritos, beleza? Mas voltando aqui, galera,
Outro ponto que muita gente poderia levantar para tentar refutar essa tese seria o gigante e o ameaça aquática. Mas por quê? Porque nesses casos o Omnitrix já ficou com a cor alterada. Ficou roxo no caso do gigante e vermelho no caso do ameaça aquática. Mas os olhos dos aliens não mudaram de cor, ficaram verdes. E aí a gente precisa entender o motivo por trás disso. Então vamos entender esse motivo, né? Que é basicamente assim, a grande diferença aqui é que não foi uma alteração causada por corrupção ou falha. Foi controle, foi uma função, né? Foi o próprio Omnitrix executando uma função programada. Ou seja, o sistema sabia exatamente o que estava fazendo. Quando o Alpha toca o Super Omnitrix com um tentáculo, aquilo foi um ataque externo, inesperado, e o sistema não teve tempo de se defender de forma adequada. Resultado, o símbolo ficou vermelho e os olhos do diamante cromatizado também. Por quê? Porque os olhos estão conectados diretamente com o núcleo. Foi algo fora do protocolo, não foi intencional, foi o Omnitrix sendo invadido. Agora, quando o Omnitrix ativa o modo de radiação, como aconteceu no caso do ameaça aquática, lá no episódio Quente Demais para Aturar, ele muda o símbolo para vermelho, mas os olhos continuam verdes. Por quê? Porque foi o próprio sistema ativando aquilo como uma função normal. E quando a função é controlada, não há necessidade de alterar a identidade visual completa da transformação. A cor dos olhos só muda quando há uma perturbação no núcleo, quando o sistema está sendo forçado ou comprometido. E a mesma coisa com o gigante. A transformação parece caótica à primeira vista. O símbolo fica roxo, o alien parece instável, mas aquilo não é uma corrupção. É o Omnitrix ativando um protocolo de detecção temporal. O paradoxo, inclusive, aparece reconhecendo a ameaça. Ou seja, a cor roxa, né, é uma função ativa do Omnitrix. E é por isso que os olhos do gigante continuam verdes. De novo, não foi invasão, foi uma função nativa. A grande chave aqui é entender o que é descontrole e o que é comando interno. O caso do diamante cromatizado é tão poderoso justamente por isso, né? Porque essa é uma falha no sistema. E ali a cor dos olhos foi afetada. Isso mostra que o símbolo e os olhos estão conectados ao mesmo núcleo de controle. Ou seja, os casos do gigante e ameaça aquática não contradizem a lógica. Eles apenas mostram que quando é o Omnitrix em pleno funcionamento, executando funções específicas, ele mantém o visual padrão dos aliens, os olhos verdes. Já quando há um colapso de sistema, como no caso do Alpha, o núcleo ele afeta diretamente o visual da transformação, inclusive os olhos. Mas e aí, meu amigo? Ficou mais claro do que nunca que a cor dos olhos é sim uma expressão visual do estado do núcleo do Omnitrix? No fim das contas, os olhos dos aliens do Omnitrix deixaram de ser uma amostra dos olhos de espécies de origem e passaram a ser uma extensão visual do próprio dispositivo. Tipo, o verde no Blitzwolf deixou de ser um traço biológico e passou a ser um código, um selo, uma identidade imposta. Não era mais os olhos da espécie, eram os olhos do Omnitrix, eram os olhos que o Azimuth quis, né? Eram, enfim, verdes, porque o Omnitrix gira em torno dessa cor. Entendeu? Mas antes de encerrarmos esse vídeo, vale a pena explicar por que os aliens que antigamente no Ben 10 clássico tinham olhos de cores variadas, retroativamente agora não tem mais. Isso acontece por causa dos sapiens celestiais. Eita, lá vai o Daniel explicar de novo esse negócio de alteração. Vai mesmo. A espécie do Alien X é uma raça super poderosa, praticamente divina, que beira a onipotência e pode alterar a realidade. Eles alteraram o traço do desenho e até vozes de personagens retroativamente. Mesmo sendo dito que a maioria deles demora milhares de anos para tomar uma decisão, eles têm dilatação temporal. Então, mesmo que na época de força alienígena e supremacia alienígena o traço fosse esse aqui, tá mostrando na tela, mesmo que demorasse 1 milhão de anos para eles decidirem mudar, a partir do momento que eles tomar essa decisão, é como se o traço anterior nunca tivesse existido e sempre fosse o traço atual, esse aqui. Porque tempo para eles é algo relativo e a ação é absoluta. Tipo, eles trocaram o traço e virou o traço de Omniverse, né? Tanto que tem cenas do passado com o Ben de 15 anos virando friagem e a gente sabe que nessa idade era para ser a época de força alienígena, né? Com 15 anos. E mesmo assim o design é o de Omniverse, né? O friagem de Omniverse lá, marombão, né? Então fica óbvio que a responsabilidade da mudança artística e visual da série é deles, dos Sapiens Celestiais. Isso foi confirmado pelo advogado intergaláctico, o Chesmuth. Mas o fato, e existe um fato, é que os Sapiens Celestiais mudam o universo o tempo todo. Até mesmo a voz e a aparência do primeiro pensador Azimuth já mudou pelo menos 3 vezes. E a própria Charlotte Fullerton, que foi escritora de Ben 10 e também esposa do nosso querido Dwayne McDuff, ela disse assim, que se tá na série, é canônico. Agora com essa afirmação da Charlotte Fullerton, tem essa desculpinha de dizer
dizer, não, foi só uma piada da série lá do Chesmut. Não, galera, ela foi escritora de Ben 10 e ela foi esposa do Dwayne McDuff, dos maiores diretores de Ben 10 aí. Se ela falou isso, tá na série canônica, então o que vocês querem agora? Pra eu provar que esse negócio de alteração de traços celestiais é considerado, é pra ser levado a sério. Então por isso que o símbolo do Omnitrix ficou verde desde o início, e os olhos dos aliens também ficaram com essa cor alterada. Por isso que quando a gente vê o Chama do Ben de 10 anos em Omniverse, o símbolo dele já é verde, não é mais branco, porque os Sapiens Celestiais quiseram que fosse assim. Assim como eles quiseram que esse visual mais cartoon, né, vamos dizer assim. Então é muito provável que os olhos verdes também tenham sido uma escolha deles, e que eles tenham alterado isso desde o início, quando o Ben tinha 10 anos. Claro, dá para teorizar diferente, né? Dá para dizer que, na verdade, os aliens teriam cores variadas de olhos quando o Ben tinha 10 anos, porque a gente só viu o Chama de 10 anos no flashback, a gente sabe que o Chama não tem a cor do olho, né? Tipo, todos os outros aliens que aparecem são com o Ben de 11 anos, né? Aí o Chama não conta, então daria para dizer que os Sapiens Celestiais, eles mudaram mesmo, foi só o símbolo do Omnitrix que ficou verde, mas os olhos ainda eram diversos. Se a gente fosse ver ali o Ben se transformando, o flashback do Ben de 10 anos virando o diamante, aí ele tem os olhos amarelos do mesmo jeito do clássico, né? Então a gente poderia teorizar isso. E isso de fato aparece em tela, pelo menos até a Supremacia, né? Porque o Ben de 10 anos aparece em Supremacia Alienígena, ele tem o símbolo do Omnitrix verde, mas os olhos dos aliens ainda são variados. O Quatro Braços, ele tem os olhos amarelos igual era no clássico. Então a gente vê que nessa época o padrão ainda era esse. E aí dá pra interpretar que o Omnitrix mudou de configuração com o tempo e começou a padronizar, né? Começou essa padronização visual de que tudo verde foi implementado depois com o Ben 12 anos. Independente se foi alterado desde sempre ou só a partir de um certo ponto com o Ben 12 anos, o fato é, o símbolo Omnitrix ficou verde desde o início. Se os olhos não fossem verdes desde sempre, e o símbolo sim, então a gente sabe que o Omnitrix ainda tem essa função de dar a cor dos olhos da espécie para a transformação. E aí isso foi mudado na época do Ben 12 anos, né? Talvez por ele ter mexido demais o Omnitrix, ou porque o Omnitrix se atualizou sozinho, né? Daí os olhos passaram a representar o núcleo do Omnitrix, funcionando como uma marca visual da transformação, como a gente falou aqui ao decorrer do vídeo. Agora, ainda é possível que os Sapiens Celestiais desde sempre fizeram os aliens terem olhos verdes. Isso significaria que o Omnitrix nunca usou a função dos aliens terem a cor dos olhos da espécie no canônico atual. Ou talvez o Omnitrix nunca teve isso como função. Mas se desde sempre os olhos já fossem verdes, então já é isso. Já é o núcleo do Omnitrix se manifestando visualmente nos olhos, desde o começo. O ponto principal é que isso não é algo natural da espécie. Isso mostra que o Azimuth também faz as coisas do jeito dele, quando ele quer. Ele não prioriza sempre o naturalismo, né? Na maioria das vezes sim, mas não sempre, né? Tipo, o próprio Nanomech é um exemplo disso. Ele é uma transformação que prova que o Azimuth faz exceções às suas próprias regras, né? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!